Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como você percebeu pelo título, o faraó ainda não saiu da tumba, mas enquanto isso não acontece, nós vamos falar a respeito de um tópico que me pediram para fazer hoje mesmo no Twitter. No caso, você está vendo no dia seguinte, então, na véspera, a respeito de um galpão em que nós teríamos uma pilha de corpos do lado de fora e uma poça de sangue escorrendo dessa pilha de corpos. Algo que foi visto no Google Earth ou no Google Maps e, obviamente, é algo bastante perturbador, se for verdade. Então, como eu disse, Google Maps, local não nomeado inicialmente, e nós temos isso aqui. Vou dar um zoom para você ver melhor. Isso aqui parece uma pilha de corpos. Isso aqui parece uma poça de sangue escorrendo da pilha de corpos, ao menos segundo o Twitter. A página que divulgou isso aqui chama-se Anonymous. Você deve lembrar, claro, do grupo Hacker Anonymous, ativista e tudo mais. E talvez você pense que seja o mesmo grupo, mas não é bem assim. Na verdade, Anonymous é um nome que você e qualquer pessoa do mundo pode atribuir para qualquer coletivo. Então, eu monto um grupo com 5 pessoas, eu falo, nós somos anônimos e eu atuo na área que eu preferi, seguindo a ideologia dos anônimos. Se eu não seguir a ideologia, ninguém pode fazer nada, porque não existe um líder dos anônimos, de todos os anônimos. Não, cada célula possui o seu líder. Tem algumas células, por exemplo, que defendem terra plana por aí. Então, não dá para dizer muita coisa simplesmente pelo nome Anonymous. Não significa o fato de existir um nome Anonymous que isso aqui seja algum tipo de informação privilegiada, descoberta e assim por diante. Mas vamos lá, a primeira coisa que você quer saber é onde esse negócio fica. Felizmente o nosso amigo deu coordenadas, então nós podemos usar as coordenadas para descobrir onde esse negócio fica. Ele usou o Google Maps e a gente vai usar o Google Earth por uma razão que você vai entender daqui a pouquinho. Esse local fica em El Salvador, conforme aparece aqui. A princípio, não dá para ver o local em questão, mas para isso você vai vir na opção de tempo e vai voltar para março de 2024, mais especificamente 19 de março de 2024, um dia depois do meu aniversário. O local está aqui. Eu devo confessar, eu fiquei um bom tempo procurando o local aqui e ele estava exatamente na minha frente. O local em questão é este aqui. Esse é o galpão onde teria sangue e uma pilha de corpos humanos. Mas o que é isso aqui? É o CECOT. É o Centro de Confinamento del Terrorismo. Esse local, talvez pelo nome você não conheça, mas ele é uma prisão, como o nome indica, e é uma prisão bastante famosa. Então você deve estar pensando, uma prisão é o local perfeito para você matar pessoas e empilhar corpos. E, claro, massacres terríveis já aconteceram em prisões. E a prisão em questão tem várias suspeitas de violações de direitos humanos. O governo de El Salvador, claro, nega. A prisão em questão é essa aqui. Você já deve ter visto essas fotos na mídia ou fotos parecidas. É dessa prisão que a gente está falando. As acusações até o momento, que foram feitas por organizações e indivíduos sérios, envolvem espaço de cela menor que os definidos por lei, superlotação nas celas. Aqui a gente já está falando de duas coisas que são casadas, né? Porque espaço de cela para cada preso depende da superlotação. Se você colocar menos pessoas na cela, você vai ter um espaço maior. Presos que estão lá sem serem julgados, temperaturas altas que chegam a 35 graus dependendo do dia, inexistência de talheres de plástico para refeição. É óbvio que você não vai dar garfo e faca de metal para membro de gangue, mas geralmente em prisões você usa colheres de plástico, por exemplo. A falta de privacidade para necessidades básicas, falta de tempo ao ar livre e presos que dormem sobre o metal, sem nenhum tipo de acolchoado. O Miguel Sarre, ex-membro do Comitê da ONU para a Prevenção da Tortura, produziu um relatório da sua visita à prisão. Ele deu uma entrevista também a respeito disso na BBC. E ele não viu sinais de tortura ou de assassinato. Sinais de tortura seriam perceptíveis por machucados nos prisioneiros. E ele, inclusive, fala com essas palavras: a prisão é uma forma de matar criminosos sem a pena de morte. Ou seja, você isola esses caras da sociedade em condições precárias, então, para a sociedade, eles estão mortos. Fisicamente, eles não estão mortos, eles estão respirando, fazendo sinapses e tudo mais. Mas para a sociedade, eles estão bem longe
portanto mortos. Isso não quer dizer que não possam haver execuções nessa prisão, afinal, muitos casos do tipo só são descobertos décadas depois. Agora, antes de concluir que tem uma pilha de corpos e poças de sangue nessa prisão, vamos à navalha de Ockham e analisar coisas mais prováveis. Mas que por uma limitação, que você vai saber daqui a pouco, eu não consigo comprovar diretamente. Então, o que mais esse negócio pode ser se não uma pilha de sangue e corpos? Vamos procurar explicações que requerem menos premissas. A pilha de corpos, como você pode notar aqui no Google Earth, tem um formato cônico. Você percebe pelo sombreamento dessa pilha, pelo topo da pilha que você nota aqui, pelo fato da pilha realmente parecer um cone. Isso você também percebe uma constituição não homogênea nessa pilha. Então você vê que tem pedaços mais claros no meio dessa pilha aqui, em todo o espaço. E a poça de sangue tem uma cor bastante avermelhada, né, nessa parte aqui. Mas uma coisa muito curiosa é que ela se estende na direção do galpão. E no galpão ela é cinza. O formato e a constituição são mais compatíveis com a pilha de entulho e terra, que pela ação da gravidade tende a se depositar de forma cônica. Aqui a gente tem uma pilha de entulho e terra, como você pode ver, realmente é uma forma cônica. Humanos, no mundo real, exceto em filmes de terror e tudo mais, costumam formar pilhas muito mais irregulares. Para você ter uma ideia disso, você pode consultar, por exemplo, fotografias do Holocausto. Eu não vou mostrar isso aqui nesse vídeo. Você vai ver que as pilhas são bastante irregulares, não é uma pilha cônica, igual você espera de pilha de areia com pedaços de entulho. A cor é peculiar, ela é vermelha. E lembra, claro, corpos, carne, etc. Mas dá uma olhada no solo que você tem aqui ao redor da prisão e você vai ver que o solo é bastante vermelho e isso se estende por vários quilômetros aqui ao redor da prisão. Agora, se o líquido fosse sangue e tivesse saído do galpão com os corpos sendo arrastados até a pilha e depois escorrido da pilha, a gente esperaria que ele fosse vermelho em toda a sua extensão, tanto aqui quanto aqui, mas aqui ele é cinza. Então, o que é mais compatível? Água. É mais compatível que a água saia do galpão. É óbvio que a água não sai cinza do galpão, mas sim que ela molha o piso de concreto, deixando, portanto, cinza. E que, então, ela entra em contato com a pilha de terra e entulho. E, obviamente, ela vai ser contaminada por pedaços, partículas de terra, que é vermelha, e, portanto, vai ficar vermelha. Exatamente do jeito que a gente percebe aqui. Então esse vermelho é, em parte, água mesmo, turvada por estar vermelha, em parte, terra vermelha, que foi arrastada pela própria água. Isso pode ser facilmente explicado por qualquer trabalho subterrâneo que foi feito no local. Isso vai retirar entulho e terra, isso vai envolver água, dependendo do que você vai cortar, por exemplo. Agora, é óbvio que eu não consigo a planta da prisão e o calendário de obras na prisão. E se eu conseguisse, eu seria o Michael Scofield. E se eu fosse o Michael Scofield, eu teria devolvido o dinheiro do D.B. Cooper. Eu achei uma mancada colossal, mas esquece Prison Break, vamos falar disso aqui. Então essa hipótese, apesar de ser mais provável e racional, não dá para ser comprovado. Agora, empilhar corpos ao ar livre é uma boa ideia considerando o local? Não. A prisão fica a 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de El Salvador. Eu marquei aqui no Google Earth, nós temos o aeroporto, conforme você nota nesse ponto aqui. Então, você pode traçar uma linha do aeroporto até a prisão, desse jeito aqui. 30 quilômetros. Tem hora que dá 29, tem hora que dá 30, mas 30. E uma coisa curiosa é que ela é bem na pista de pouso. Não estou fazendo uma linha perpendicular à pista de pouso. Eu estou fazendo uma linha, digamos, obscenamente paralela à pista de pouso. Vamos falar mais disso adiante. Isso quer dizer que essa prisão está numa direção bastante útil para voos, seja transatlânticos, que vão então cruzar aqui El Salvador, em direção a Caribe, em direção à Europa, África, assim por diante, ou também voos continentais, que vão passar pelaquela região e então subir pelo continente, ou então descer pela América Central em direção à América do Sul, porque num acidente você prefere que o avião caia sobre terra do que sobre o mar, por
razões de dificuldade de localização e todos os demais fatores. Num golpe de pura sorte, eu estava até tentando fazer outra coisa que eu não lembro o que era. Eu entrei nesse site aqui, FlightAware, e eu achei um avião percorrendo exatamente o trajeto que a gente mapeou. É só você ver, a linha é paralela com a pista de pouso do aeroporto em questão. Conforme descrito nesse link aqui, a descida é normalmente planejada num ângulo de 3 graus. Você ajusta conforme outras condições, mas o padrão é 3 graus. A subida é uma coisa um pouco mais diferente, porque depende da potência do avião, depende de vários outros fatores. Mas a descida, você costuma ficar em 3 graus. Então agora é hora da matemática. A gente vai calcular a altura que um avião estaria ao passar sobre a prisão, visando pousar no aeroporto usando trigonometria. Eu fiz um diagrama, isso aqui é a prisão, isso aqui é o aeroporto, isso aqui é o avião. O ângulo está bem exagerado, isso aqui não tem 3 graus nem ferrando, isso aqui deve ter uns de 30 a 45 e eu aposto mais em 45. Tá? Se o avião realmente estivesse assim no mundo real, ele iria bater no aeroporto. Então a gente realmente não quer que isso aconteça, mas você entendeu. Então nós temos distância, 30 km, o ângulo alfa, 3 graus, como a gente sabe, e h, que é o que a gente quer descobrir. A gente sabe a tangente de 3 graus, isso você calcula na calculadora, você só precisa tomar cuidado para não confundir grau com radiano. E aí você chega em 0,05. Aí é uma fórmula simples, tangente de alfa é igual a h sobre d. Aplicando aqui, nós chegamos em 1.500 metros, 1,5 km. Então, passageiros no avião veriam a prisão em uma altitude de 1.500 metros. Você provavelmente não sabe o que você consegue ver nessa altitude. Você já voou de avião, você vê as coisas ficando na hora do pouso cada vez maiores, 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 até que você vê pessoas, vê objetos bem pequenos e o avião pousa. Mas você não tem a mínima ideia da altura que está. Então, vamos à trigonometria mais uma vez para calcular o diâmetro angular de uma pessoa de 1,80 m. Então, nós temos o avião, ele está a 1.500 metros. Nós temos uma pessoa no chão, morta. Ela pode estar viva também, deitada, mas ela está morta. E ela tem 1,80 m. Nós temos, portanto, um ângulo θ, esse ângulo que a gente quer descobrir. A trigonometria aqui é um pouco mais pesada. A fórmula para θ é 2 arcotangente de P, sendo P a pessoa, dividido por 2 vezes H. Então a gente faz a conta, a gente usa a calculadora, como sempre, e a gente chega em 0,069 graus. E você também provavelmente não tem a mínima ideia de como que um objeto visto em um diâmetro angular de 0,069 graus se parece. Então vamos fazer uma comparação. A lua cheia possui 0,5 grau de diâmetro angular. O corpo teria 13,8 ou 14% do tamanho de uma lua cheia. Então você consegue observar crateras na Lua que têm diâmetros angulares bem parecidos, e você faz isso a olho nu. Então é bastante provável que, nesse avião, você conseguiria observar um corpo, ou ao menos algo muito suspeito. E por fim, se você tem galpões, eu vou voltar lá para o Secote para você ver que o que mais tem naquele lugar é galpão, você não vai guardar os corpos ao ar livre. Você vai guardar os corpos dentro dos galpões. Por exemplo, nesse galpão gigante aqui. E aí, quando você quiser mover os corpos, caso você faça isso, você vai entrar com um caminhão, colocar os corpos, cobrir o caminhão de lona e levar para o destino. Essa ideia aqui é uma ideia totalmente estúpida, considerando que está sendo feito dentro de uma prisão e não por um serial killer amador. Assim, a gente pode concluir que muitíssimo provavelmente não tinha uma pilha de corpos e uma poça de sangue em março de 2024 em uma prisão de El Salvador, mas sim uma pilha de entulho e terra vermelha, que é algo comum na região, com água manchada pela terra. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!